Oi pessoal, tudo bem? Olha, a resenha de hoje, o livro da resenha de hoje, eu tô chamando de livro que corta o coração. Nós vamos falar sobre Flores para Algernon. É um livro, gente, publicado em 2018, tá? É um livro do Daniel Keyes, literatura norte-americana. E olha, gente, é um livro que deixa a gente assim meio perdido, sabe? É pesado, vou explicar. Então nós vamos ter aqui uma série de relatos de progresso. Progresso do quê? De um experimento científico com adultos que aqui no livro são chamados como retardados, né? Então a gente vai ter pessoas aqui que têm problemas, né? Que tem dificuldades aí do desenvolvimento mental mesmo, né? Então a gente vai estar acompanhando o progresso de um desses homens, que é o Charlie. O Charlie, então, foi escolhido para participar desse experimento e alguns dias antes da cirurgia que ele vai fazer, ele já começa a relatar algumas coisas. Então, a primeira coisa impactante que a gente tem aqui é a escrita, né? O Charlie escreve de uma forma mais próxima da fala, tá? Então, quando a gente tem problemas de pontuação, a gente tem problemas de grafia, né? As ideias são fracionadas, é muito próximo de uma fala de uma criança, certo? E ele já é um homem. E aí, depois desses primeiros impactos, a segunda coisa que chama muito a atenção nossa aqui é o fato de que ele vai fazer alguns exercícios, alguns desafios, e o concorrente dele, que não é uma pessoa, é o Algernon. O Algernon é um rato de laboratório. Então você já tem aí uma pessoa colocada numa condição de cobaia, tá? É como se o Charlie fosse realmente um animal. Então a gente vai ter alguns dias relatados por ele aqui, a gente vai entender então que ele trabalha numa padaria, né? Que ali ele tem pessoas que ele considera como amigos, mas a gente vai percebendo que essas pessoas não são amigas como ele acredita, né? Essas pessoas tiram muito sarro, zombam da cara dele, fazem chacotas, mas ele não tem essa percepção. Isso fica por conta do leitor e a gente então acaba ficando bem chateado com isso, porque dá vontade de gritar, né? Para de fazer isso. Porque ele é muito frágil, ele é muito inocente, sabe? Você vê ali dentro dessa dificuldade mental que ele tem, você vê essas características. E ele tem um desejo, gente, o desejo de ser inteligente para ter mais amigos. Aí você fica com essa ideia e aí você vê que ele começa logo a falar muito da mãe, né? Falar que ele quer ser inteligente para dar orgulho para a mãe, porque a mãe quer que ele seja inteligente, enfim, você fica aí com esses aspectos da família e da sociedade, né, na qual ele está inserido. Bom, logo ele vai fazer a cirurgia. E aí, logo depois dessa cirurgia que promete dar inteligência, isso realmente acontece. Então o Charlie vai ficando muito inteligente, a gente vai percebendo isso à medida que a escrita dele evolui e à medida que ele começa a fixar algumas ideias e também começa a ter memórias, tá? Ele começa a se lembrar de algumas coisas, então ele vai lembrar muito da infância, ele vai lembrar muito da forma como a mãe tratava, e eu acho que aí é o primeiro choque. Então o Charlie é o filho mais velho, certo? E a Norma vai nascer bem depois. Então enquanto o Charlie é o filho único, a mãe se preocupa muito em torná-lo inteligente, então ela exige muito dele, ela bate nele, ela é bem ríspida, certo? Ela também vai levá-lo a alguns procedimentos e ele vai sofrer muito com isso. Então a gente vai perceber que na verdade ele sempre foi uma cobaia. Com o nascimento da irmã, da Norma, aí a vida dele vai virar praticamente um inferno. Então a mãe, que antes se preocupava em deixá-lo inteligente porque as outras pessoas consideravam que ele era burro, né? Era feio ter um filho burro, ela escondia ele dentro de casa. Ela vai agora se preocupar com a integridade física da filha, né? Ela tem muito medo de deixar ele sozinho, então ele vai apanhar muito, ele vai ficar preso, Gente, olha, são coisas terríveis que acontecem e a gente vai recebendo isso em gotinhas, né? Porque o Charlie, a memória dele vai voltando aos poucos e ele vai relatando isso aqui pra gente dentro desses relatórios que ele tá fazendo para entregar para
os professores da universidade. Só que ele vai ter a inteligência dele elevada a um nível altíssimo, a ponto de ele conseguir perceber a pesquisa e encontrar um erro nessa pesquisa. Então ele vai conseguir entender, calcular, ele vai se tornar um gênio, ele vai aprender a tocar piano sozinho, coisas assim, habilidades incríveis que ele vai desenvolver, tá? Então, gente, nós vamos ter aí duas questões que para mim são fundamentais dentro desse contexto, tá? Então a gente vai ter a relação das famílias e da escola com crianças especiais, tá? Então a gente vai ter o Charlie aí, a escola não quer ensinar mais, a escola não quer mais matricular, porque ele deve ir para um centro de retardados. Essa palavra aparece muito no livro, ela deixa a gente assim até um pouco mal, sabe? A mãe tem uma preocupação muito grande com o que os outros vão dizer, como é feio ter um filho assim, né? Ela quer esconder, ela se preocupa com isso. Então esse tratamento, né, e esse fato de ela não entende o filho, ela não dá um espaço para o filho, ela quer que ele seja normal do ponto de vista igual aos outros. Tá? Então a gente vai ter esse desejo de fazê-lo ser normal, de fazê-lo se encaixar nos padrões. Por isso ela procura tantas coisas ao longo da vida, né? E até o momento em que ele se torna, aos olhos da mãe, muito perigoso para a irmã. Mas na verdade ele não é, gente. Ele é dócil, amoroso, sabe? E aí o que a mãe faz? A mãe expulsa ele de casa e ele vai viver num lugar, num centro de pessoas retardadas. Só que um tio vai acolher, esse tio que vai acolher vai deixar ele trabalhando nessa padaria, né? Vai pedir esse apoio aí pro dono da padaria, então de certa forma ele vai ter sempre casa e comida, né? Ele vai viver uma vida minimamente digna, esse tio se preocupa, tá? E aí ele, lembrando da mãe, ele tem sempre esse desejo de ser inteligente para agradar essa mãe. E aí ele vai procurar um centro para adultos retardados que tem, então, aulas, né? E esses adultos aí passam a aprender a ler e escrever. Enfim, essa professora, que é muito querida com ele, ela também vai ajudá-lo nesse processo aí de fazer parte desse estudo, porque ele era muito esforçado. O desejo dele de aprender era uma coisa assim, surreal, gigantesca. Então ele vai para esse experimento, né? E vai passar por todo esse processo. Só que quando ele vai chegar num nível muito elevado de inteligência, ele vai perceber que falta uma coisa muito importante para ele, que é habilidade socioemocional. Ele tem muita dificuldade de conviver com as pessoas, sabe? Ele tem muita dificuldade de entender os seus próprios sentimentos, ele tem dificuldade de responder. Então a gente percebe, opa, ele é um gênio, né? Ele sabe muito, mas ele tem dificuldade de viver em sociedade, ele não sabe, então ele não conseguiu esse amadurecimento, porque na verdade a gente não amadurece porque a gente aprende russo, alemão, sabe tocar piano e, sei lá, sabe fazer todas as contas do mundo. Não é isso que nos torna pessoas aptas a viver em sociedade. Então o livro escancara essa parte também, que é fenomenal. E para mim, assim, particularmente, mexe muito, porque muitas vezes eu, né, e muitas outras pessoas, obviamente, é o que mais se fala hoje, que é a construção da escola. A escola constrói pessoas que sabem preencher lacunas, marcar X e decorar conceitos. Mas e as outras coisas, e as habilidades, e o saber se relacionar, né? Porque eu não posso, toda vez que eu tô irritada, me jogar no chão e espernear, ou quando eu não gosto de alguma coisa, bater, quebrar, sei lá, fazer alguma coisa assim. Não, eu preciso saber controlar isso. E para conversar, posso gritar, né? Não, eu preciso saber. Então essas habilidades hoje, chamadas de socioemocionais, são colocadas muito em xeque aqui no livro. E ele nos escancara muito, né? Então, algumas famílias também se preocupam muito com a quantidade de questões que a criança acerta na prova, mas elas esquecem que, de repente, uma atividade lúdica na quadra, um jogo, rouba-bandeira, vai ensinar a criança a perder, né? Vai ensinar a criança que a vida tem frustrações. Então, assim, esse livro nos coloca muito essa questão, é muito forte nesse aspecto, mexe muito com a gente. Nossa, é assim, sem palavras, sabe, gente? Eu li de uma tacada só, acho que eu levei 3 dias para ler, porque mexeu muito comigo, me deixou muito
vidrada ali naquelas questões e me fez pensar muito nisso, né? E também nesse padrão, a cirurgia que dava inteligência, ela só previa a inteligência, ela não previa nenhuma outra coisa, inteligência dentro de um padrão. Então pensei muito nessa necessidade que a gente sente de se encaixar nos padrões, né? Padrões de beleza, padrões financeiros, padrões de, sei lá, de várias coisas, né? A gente tem que seguir várias regras que estão impostas, mas até que ponto isso é bom, isso nos dá alegria? Porque quando o Charlie ficou muito inteligente, ele tinha menos amigos que antes e ele era mais triste. Então, nossa, você fica, né, pensando em várias dessas coisas. Bom, gente, é uma imensidão de possibilidades de interpretação, essa é a minha perspectiva. Eu acho assim que a gente tem que sempre deixar claro que o que uma pessoa entende de um livro não é necessariamente a regra absoluta, você consegue a partir disso pensar outras coisas, né? Mas para isso a gente precisa ler e precisa se dar essa permissão de pensar outras coisas. Por isso é a minha indicação de leitura para vocês. Eu acho que vale muito a pena. Eu agradeço muitíssimo as minhas alunas que me falaram 1000 vezes desse livro. Então, foi um presente, mais um, né, gente? Direto eu trago aqui alguma coisa que os meus alunos me indicam, porque realmente poder estar no meio desses adolescentes e poder participar dessa troca, para mim, é incrível, é perfeito, é o que faz valer a pena. Então, gente, não deixem de ler, tá? Compartilhem comigo as impressões de vocês. Uma ótima semana e a gente se encontra no próximo vídeo na semana que vem. Até mais, pessoal!